do Senhor a todos, em especial aos adolescentes, a quem esta aula será dirigida. Nesta manhã nós vamos estar fazendo o comentário da lição de número 9, lição que tem por título Obrigações em Família. Revista esta que tem por título A Família Cristã. Meus queridos, vamos estar lendo aqui agora o texto bíblico desta lição. Se você estiver aí em posse da sua Bíblia, leia comigo Colossenses, capítulo de número 3, do verso 18 ao verso 21. Diz assim, a partir do 18: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. O 21 diz assim: Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. O versículo em destaque, como está aí na sua revista, é o versículo que diz assim, que é o versículo de número 20. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre a seu pai e a sua mãe, porque Deus gosta disso. Eu quero ler a introdução com vocês aqui. Como sempre, eu vou estar lendo todos os tópicos e após cada tópico, ou quando eu achar necessário, eu paro e faço um comentário. Nós não vamos estender muito esta aula para que não fique cansativa para vocês, mas é importante que a gente trabalhe bem os tópicos aqui, porque é de suma importância essa lição de número 9. A introdução diz assim: quando começamos a pensar em obrigação, vem logo aquele pensamento em nossa cabeça. Que coisa chata! Mas para vivermos nesse mundo sabiamente, há coisas que precisamos fazer, principalmente dentro da nossa família. Ao criar a humanidade, o próprio Deus nos entregou algumas obrigações para serem cumpridas. Sabemos que Ele tem um plano para tudo o que criou, e para a família não é diferente. Entretanto, é necessário saber qual é o nosso papel dentro da família e também qual é o papel da família nesse mundo. Vamos ver como exercê-lo para que nós e a nossa família vivamos segundo os planos de Deus. Quando nós falamos a respeito de obrigações, de deveres, vem sempre aquele pensamento na cabeça, né? Porque muitas vezes a gente não concorda com aquilo que é imposto pelos nossos pais. Eu já tive a idade de vocês e me lembro muito bem que quando meu pai ou a minha mãe dava determinada ordem, fazia algum pedido, e eu sempre, na maioria das vezes, não concordava com aquilo. Eu ficava me perguntando, mas o porquê de fazer isso? O porquê que eu tenho que fazer isso? E eu sempre ouvia dos meus pais, isso é para o seu bem, um dia você vai entender o porquê disso. E hoje, já com mais de 40 anos, né, eu posso, e já com os filhos também, filhos adolescentes, filhos jovens, eu entendo tudo hoje com mais clareza, tudo aquilo que eu ouvia dos meus pais quando tinha a idade de vocês. E, de fato, era para o meu bem mesmo. Então, quando se fala de obrigações, às vezes a gente acha que, como eu disse, às vezes a gente não concorda com algumas coisas, mas elas são colocadas para que a gente possa entender desde a nossa juventude, desde a nossa tenra idade, como que funciona o processo da vida. Às vezes a gente não entende alguma coisa agora, na idade que vocês estão, mas que com o passar do tempo, aquilo começa a ficar mais claro para vocês. E vocês vão ver e entender que aquilo era de suma importância. O tópico 1 tem por título, Filhos, Direitos e Deveres. Pegue uma folha de papel e liste nela todos os direitos que você acredita ter como filho. Imagino que essa não é uma lista pequena. Como vimos anteriormente, Deus confiou aos pais a responsabilidade de educar os filhos, ensinando-os o caminho a seguir. E por lei, este direito também é garantido socialmente às crianças e os adolescentes,
por intermédio do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas será que, como filhos, apenas temos direitos? Certamente não. E há uma razão para isso. Deus deseja que aprendamos o caminho que devemos seguir em família, para que quando nos tornarmos adultos, sejamos sábios e não nos comportemos mais como criança. Enquanto a lista de direitos é bastante extensa, a lista de deveres é bem pequena, mas não por isso menos importante. O nosso dever como filhos é o de sempre obedecermos aos nossos pais. Como já vimos, a obediência demonstra amor e submissão, e devemos isso aos nossos pais e a Deus. Eu me lembro que na minha infância eu tive um amigo, e ele já não está mais entre nós, faleceu com um pouco mais de 40 anos, mas nós tivemos assim um longo período juntos, né? Crescemos juntos, estudamos desde o primário até o ensino médio junto, e eu me lembro que não era colocado limites para ele. Enquanto eu tinha alguns limites, enquanto os meus pais impunham horários para que eu chegasse em casa, ele sempre extrapolava. Os seus pais sempre davam a ele uma liberdade maior. Mas quando nós chegamos na idade de começarmos a trabalhar, quando chegou na idade que estávamos passando de jovens já para adulto e começamos já a ingressar no mercado de trabalho, eu me lembro que ele teve dificuldades. Ele teve dificuldades de permanecer no seu primeiro emprego. E qual é o motivo disso? É porque ele não era submisso aos seus pais. Ele não entendia que ele precisava receber ordens do seu patrão, do seu chefe, e que tinha que acatar aquela ordem. Então, o que nós aprendemos com isso? O que eu aprendi com isso? É que tudo aquilo que eu passei na minha adolescência, na minha juventude, o fato de ter que obedecer aos meus pais, era imposto horário para chegar em casa, tinha limites que eram estabelecidos pelos meus pais, tudo aquilo me ajudou. Me ajudou no quê? Me ajudou a ser submisso no meu trabalho, a saber receber ordens de superiores, já enquanto que ele não conseguiu se adaptar. Por quê? Porque se ele não recebia, eu lembro de uma frase que ele dizia assim: nem o meu pai nem minha mãe me mandava fazer isso, eu vou ter que fazer isso agora. Então veja bem, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus estabelece para a vida do homem é perfeito. Basta a gente seguir aquilo que Deus estabeleceu para nós, para termos uma vida plena e uma vida de felicidade. Deus estabeleceu que o seu pai e a sua mãe ia por um tempo, dominar sobre você. E você seria submisso, tem que ser submisso ao seu pai e à sua mãe por esse determinado tempo. Aprendendo tudo isso com o seu pai e sua mãe na sua idade, quando você começar na idade adulta e constituir uma família, isso vai começar a servir para você na educação que você vai dar aos seus filhos. E não podemos esquecer que nós pais somos responsáveis pela educação dos filhos. E que um dia nós teremos que prestar conta diante de Deus daquilo que nós fizemos com a educação dos nossos filhos. Deus um dia vai cobrar isso de nós. Mas o filho não deu certo, ele enveredou pelo mundo das drogas, do alcoolismo. E como será que foi a criação? Será que o pai estabeleceu limites? Será que os filhos conseguiram entender esses limites e obedecer os seus pais e suas mães? Então, quer dizer, tudo está atrelado a uma coisa e outra. Então, Deus se agrada quando os filhos obedecem os pais. Isso é muito claro quando nós vamos ler a Bíblia, a gente vai entender isso em inúmeros capítulos da Bíblia que fala sobre isso. O tópico de número 2 tem por título Obediência, um estilo de vida. Quantas vezes você já se queixou por ser obrigado a acatar uma decisão ou uma ordem de seus pais? Nem sempre concordamos ou até mesmo conseguimos acreditar que aquela decisão será para o nosso bem. Agora imagine que chegará um momento em que você estará sujeito a outras autoridades, como um chefe, por exemplo. Com certeza você fará tudo o que estiver ao seu alcance para agradá-lo, pois seu emprego dependerá disso.
Mas Deus nos ensina que a obediência não deve ser praticada somente quando estamos sendo observados e podemos com ela ter algum retorno, algum benefício. Lembre-se de que Deus sonda os corações e conhece as suas verdadeiras intenções. Por isso, Colossenses 3, do 22 ao 25, nos adverte a agirmos com sinceridade, sendo verdadeiros em todo o tempo. Tudo que fizermos, devemos ser como se o fizéssemos para Deus. E isso não se aplica somente ao emprego, não, mas, sobretudo, em relação a uma vida com justiça e honestidade para com a nossa família. Há uma história interessante contada por Jesus sobre dois irmãos que, ao receber um pedido do seu pai, cada um respondeu conforme a sua própria vontade. Um disse que obedeceria e o outro rejeitou o pedido. No dia em que eles deveriam executar a tarefa, o filho que falou que não iria percebeu que aquele era o seu dever como filho e, movido pelo amor ao pai, resolveu atender o seu pedido. Você já se sentiu como esse rapaz alguma vez? Saiba que o Senhor se agrada quando voltamos atrás das nossas atitudes erradas e nos colocamos prontos para obedecê-lo. Que a obediência seja um estilo de vida para você. Analisa bem. Você já reparou quantas e quantas coisas o seu pai e a sua mãe fazem dentro de casa sem que alguém tenha que pedir para que eles façam? Por exemplo, quem é responsável pelo sustento, pela provisão de alimento dentro da sua casa? Ou seu pai, ou sua mãe, ou os dois juntos? Você nunca teve que chegar e dizer para eles: olha, mãe, você precisa ir no supermercado, ou diz para o seu pai que ele precisaria comprar alimentos para colocar. Por quê? Porque ele sabe que aquilo é uma obrigação que ele tem como pai, que a sua mãe sabe que tem, que é uma obrigação dela como mãe, como provedora da sua casa. Mesma coisa é com vocês. Mesma coisa é com vocês adolescentes, com vocês jovens, que a partir do momento que é decretado ou que seu pai e sua mãe coloca alguma coisa para que você possa fazer, você tem que entender que aquilo começa a fazer parte do seu estilo de vida, a obediência. Você começa a entender que não vai precisar falar todos os dias com você, mas que você entende que aquilo agora é uma obrigação sua. Assim como é com o seu pai, de pagar a conta de energia, de pagar a conta de água, de trazer alimento para casa, de pagar a internet para quem tem internet em casa. Tudo isso ele já sabe que faz parte da vida dele, faz parte do processo. Todo mês ele tem aquela conta para pagar, todo mês ele tem aquele custo dentro de casa. Com vocês não é diferente. Por exemplo, tem muitos aí, e eu acredito que seja o caso de muitos de vocês, que o pai e a mãe trabalham durante o dia e que vocês acabam tendo que ficar em casa, ou com um irmão mais jovem, com um irmão mais novo, ou então que vocês ficam sozinhos em casa, e que existem algumas tarefas que são incumbidas para que vocês façam. Por exemplo, outro dia eu estava falando com uma adolescente, ela deve estar nos assistindo nesse momento, a Naju, e ela disse assim: olha, eu não posso vir nesse horário, ela disse, porque eu tenho as minhas obrigações em casa. Eu achei muito interessante aquilo. Se ela estiver me ouvindo, você está de parabéns, viu, Naju? Eu fiquei muito, contente quando eu ouvi você dizer na porta da igreja que você tinha louça para lavar, que você tinha casa para arrumar. Quer dizer, a sua mãe trabalha, o seu pai trabalha, e você tem consciência de que as tarefas de casa são sua e é da sua irmã. Isso é muito louvável e isso agrada a Deus. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que uma família ela é composta por várias pessoas. Independente do número de pessoas, de irmãos que você tenha, aquilo é dividido em tarefas. Por exemplo, em casa, as meninas têm as tarefas dela. Assim como a minha esposa tem a tarefa dela, eu tenho o meu trabalho para fazer, elas são, responsáveis por algumas tarefas domiciliares, algumas coisas que são feitas dentro de casa. Como, por exemplo, lavar uma louça, fazer uma comida o dia que a mãe não der tempo de fazer. E isso não é escravizar os filhos, isso é dividir a tarefa, nada mais justo. Pois você recebe provisão dentro dessa casa, você tem todo o conforto dentro dessa casa. E não podemos esquecer que isso agrada aos olhos do Senhor.
tópico de número 3 tem por título o papel da família. Antes de voltar ao céu, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, que é de ir pelo mundo inteiro e anunciar a todas as pessoas o evangelho. Está lá em Marcos 16, capítulo 16 e verso 15. Essa ordem não foi somente aos seus discípulos, ela é para todos que um dia ouviram a mensagem de boas novas e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Somos todos membros de uma só família. E é desejo de Deus, o nosso Pai, que essa família cresça mais e mais. Para isso, Ele conta com a sua decisão de obedecer ao seu chamado. Como aprendemos nas lições anteriores, Deus tem um plano especial para que a família seja um instrumento a fim de abençoar o mundo. E por isso a família possui um papel bem importante na pregação da mensagem do Evangelho pelo mundo todo. Assim como você possui obrigações dentro da sua família, a sua família tem obrigações muito importantes diante de todo mundo para levar a palavra de salvação, fazendo com que outras famílias sejam abençoadas em outros lugares. Aqui está falando, meus irmãos, mais uma vez sobre o evangelismo. Na última aula que eu ministrei aqui, eu falei da importância e do papel missionário que vocês têm dentro da sua família. Deus, a família é algo criado por Deus desde o início do mundo. E uma coisa que agrada aos olhos do Senhor. Quer ver uma coisa que deixa Deus muito feliz? É uma família unida. É uma família que convive bem, pai, mãe, filhos, onde não tem discussão, onde não tem palavras de baixo escalão, onde todo mundo vive em harmonia, todo mundo vive em alegria e na presença de Deus. Isso é o ideal de família para Deus. É isso que Deus estabeleceu para a família. E é isso que Deus quer que você faça, o seu papel dentro da sua família. E no tópico que nós acabamos de ler, está falando sobre levar a palavra de Deus dentro da sua família. A sua família como exemplo para outras famílias. Veja bem, eu conheço vários testemunhos, já ouvi vários testemunhos de pessoas dizendo que se renderam a Jesus, aceitaram Jesus, a partir do momento que viu a maneira com que os pais, os seus vizinhos ou os seus parentes criavam os seus filhos. Pessoas que estavam com problema com filhos adolescentes na idade de vocês e que viam em outras famílias cristãs tudo andando certinho, tudo andando direito, filhos obedecendo pai e mãe, filhos tendo horário para chegar em casa, indo bem na escola, tendo o seu momento de oração, frequentando a igreja, e tudo isso chamou a atenção daquela pessoa, a ponto dela dizer assim, olha, eu quero essa vida para mim, porque o método que eu estou experimentando não está dando certo, eu perdi o controle da minha família, eu estou perdendo os meus filhos, eles estão escapando pelos vãos dos meus dedos. Eu ouvi esse testemunho, e não foi uma vez só não, foi vários testemunhos de pessoas que disseram, olha, foi me espelhando na família do pastor, do obreiro ou de um membro da igreja, é que eu resolvi conhecer a igreja. Foi aí que Cristo transformou a vida daquele homem, daquele pai, daquela mãe, e através deles os filhos começaram a frequentar a igreja, e hoje é uma família plena em Cristo. Então o exemplo de vocês, o exemplo de filhos obedientes, de filhos que estudam, que não precisa que o pai fique chamando atenção por uma coisa ou por outra, um exemplo de filho, um exemplo de família, é o que vai ajudar na conversão de outras famílias. A sua família é um exemplo para outras famílias se converterem a Cristo. Quero ler a conclusão com vocês aqui, que diz assim: viver em família não é uma tarefa fácil, mas sempre que lhe parecer ser algo ruim, por conta das diferenças, lembre-se de que a sua família foi escolhida por Deus para ser a sua primeira escola, onde você aprenderá as lições da vida, sabendo do seu papel e cumprindo o seu dever. Você estará contribuindo para o bem-estar do seu lar e para que o plano de Deus se cumpra em sua casa, em sua vida e no mundo. Que essa palavra possa ficar no coração de cada um de vocês e que possamos continuar meditando nessa revista
que é de suma importância, aonde fala da família cristã. Eu quero agradecer a audiência de vocês e continuar pedindo ao Senhor que continue com as mãos estendidas sobre vocês, sobre os seus pais, sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe grandemente. E eu agradeço essa oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém.